Meus irmãos, não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Esta é a grande mensagem da Páscoa, o grande anúncio da noite santa da Páscoa. Cristo ressuscitou, verdadeiramente, como disse, e está no mais alto dos céus. Abriu-nos as portas da eternidade, onde um dia todos nós haveremos de estar. Meus irmãos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a grande boa nova, é o grande evangelho da salvação. Aliás, todo o evangelho se baseia neste único anúncio: Cristo está vivo, ressuscitado para sempre no mais alto dos céus. Já dizia um grande padre da igreja, São João Crisóstomo, ousando até a dizer que Cristo está, corpo e sangue, ressuscitado no mais alto dos céus, para nos dar a boa nova, o consolo e a esperança. Se Ele, descendo do céu, assumiu a nossa carne, a nossa humanidade, agora ressuscitado, no corpo e na alma, no espírito, em todo o seu ser, nós também com Ele ressuscitaremos. A morte não terá mais a última palavra, a morte não tem a última palavra. A morte agora é a nossa Páscoa, a morte é a nossa passagem deste mundo para a eternidade, da separação deste corpo para um corpo glorioso ressuscitado em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a grande novidade. Por isso não vos assusteis, porque até hoje o homem se assusta diante da realidade da morte. Até hoje o homem se assusta diante de um tão grande mistério. Mas para aqueles que creem, o mistério de Deus nos alcança, o mistério de Deus nos envolve, o mistério de Deus nos toma por inteiro. As portas do céu se abriram para nós, e nós então um dia ressuscitaremos. Mas enquanto não chegar este dia e esta hora, é necessário que nós aqui na terra vivamos já como ressuscitados. A ressurreição não é simplesmente uma realidade para depois da morte. Depois da morte nós viveremos a plenitude da ressurreição, a plenitude da vida eterna. Mas a ressurreição é uma condição. A ressurreição não é um lugar. A ressurreição é uma condição em que o homem se encontra em Deus. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, ressuscitado, e nele nós ressuscitamos, nele nós vivemos, nele nós estamos em perfeita comunhão. Por isso, nós celebramos a festa da Páscoa, não em vista da Páscoa futura, não em vista de uma realidade distante, mas nós celebramos a Páscoa de Cristo, porque a sua Páscoa, a sua morte, a sua ressurreição, nos trouxe para nós também a vida eterna, a eternidade, a ressurreição. Por isso nós já somos ressuscitados, nós já fomos ressuscitados, nós já vivemos na vida eterna. A vida eterna já começou para nós, porque a vida eterna é a vida com Deus. Por isso todos aqueles que foram batizados, mergulhados em Cristo, revestidos de Cristo, enxertados em Cristo, vivem para Cristo. E quando um dia passarmos pela morte, quando o nosso corpo for ferido de morte, quando nós adormecermos para este mundo, nós nunca deveríamos usar a expressão morte. Ninguém mais morre, nós dormimos.
nós adormecemos para esse mundo e seremos um dia despertados para Deus. A morte é aqui na terra, a morte é o pecado, a morte é a ausência da vida, que é Deus. Portanto, todas as vezes que nós nos ausentamos de Deus, todas as vezes que nós preferimos o pecado, nós morremos para nós mesmos, morremos dentro de nós mesmos, morremos para o mundo. Todas as vezes que nós então nos separamos de Cristo, experimentamos a realidade da morte. Mas todas as vezes que nós nos unimos a Cristo, nós vivemos, nós ressuscitamos. Por isso, a todo instante, nós vivemos esta realidade de morte e ressurreição. Mas um dia nós iremos dormir no sono da morte, e quando adormecermos no sono da morte, nós seremos despertados por Cristo. Cristo irá nos despertar e dizer: viva, agora sim, viva, viva para sempre. Agora sim, você está livre, liberto da escravidão, de tudo aquilo que lhe aprisionava na terra, do pecado, das seduções do maligno, das paixões desordenadas. Portanto, meus irmãos, morrer com Cristo é ressuscitar também com Ele. E em Cristo nós vivemos, em Cristo nós viveremos para todo sempre. Por isso a liturgia também de hoje nos mostra em vários momentos o sentido da ressurreição. Vejam, a primeira parte da celebração de hoje, a missa de hoje é dividida em 4 partes. A primeira parte é a liturgia da luz, a bênção do fogo novo, o acendimento do círio pascal, esta luz que vai adentrando em nossa igreja, significando justamente a luz de Cristo, a luz que resplandece as trevas do nosso coração e nos ilumina com a sua luz, que é a fé. É a noite da luz, é a noite que não tem ocaso, é a noite que não há escuridão, é a noite mais iluminada, é esta noite, porque a luz de Cristo resplandeceu, a luz de Cristo brilhou para nós, que estávamos na escuridão da morte. E a fé é que ilumina a nossa vida, a fé é que nos tira da escuridão, do erro, da incerteza, da dúvida. Meus irmãos, quando a gente está com uma certa dúvida, quando a gente está diante de uma incerteza, não é exatamente esse o sentimento? Como se estivéssemos na escuridão. O que é a dúvida? Não saber bem onde está, não saber bem para onde vai, não saber bem se tem algo na frente, ou atrás, ou do lado. Enfim, a falta de fé me coloca na escuridão da dúvida, na escuridão da incerteza. Como deve ser triste alguém que não tem fé, como deve ser desesperador alguém que não crê, porque quando ele se vê diante da provação, do sofrimento, quando ele se vê diante da morte, ele se desespera. Por quê? Porque ele não vê nada além do sofrimento, além da dor, além da provação, além da morte. Meus irmãos, eu peço todos os dias a Deus que jamais tire de mim a lucidez da fé. Deve ser muito triste quando a gente chegar na hora da nossa morte e nos esquecermos da fé, nos esquecermos daquilo que hoje nós estamos aqui professando, que nós cremos, né? E por que muitas vezes o homem esquece? Porque está muito preso aqui, e por isso ele se esquece que na verdade nós somos todos peregrinos, estamos aqui apenas passageiramente, de passagem, como todo peregrino, né?
quando o peregrino vai para Aparecida, o que ele faz? Ele passa por aqui. Nós somos peregrinos, nós estamos passando por este mundo, mas a nossa morada, a nossa cidade, né, é o céu, porque Jesus conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição este céu para nós. Portanto, a fé é essencial, a fé da ressurreição. Por isso, ao acender o círio pascal e transmitir a chama da vela para todos, o que significa isso? A transmissão da fé. A fé vai sendo transmitida, a fé vai sendo passada de geração em geração. Por isso, quando a gente recebe o batismo, nós chamamos, os pais chamam um casal de padrinhos, padrinho e madrinha. Meus irmãos, se eles soubessem o que é um padrinho e uma madrinha. O padrinho e madrinha não é amigo. Padrinho e madrinha não é alguém a quem nós queremos honrar, homenagear, etc, etc, etc. Padrinho e madrinha é um homem e uma mulher que vivem a fé, porque é eles que vão transmitir a fé para aquela criança. A fé é dada por Deus, mas ela é, de certa forma, assumida por nós a partir da orientação, da formação dos pais e dos padrinhos. Isso é a fé que nos foi transmitida de geração em geração pelos apóstolos e hoje por todos nós que aqui estamos. Por isso a fé nos une, a fé nos congrega, a fé na ressurreição. Todos estamos reunidos na mesma fé. Depois, o segundo momento da celebração de hoje, a liturgia da palavra. Nós ouvimos várias leituras, poderíamos ter lido até mais, né? Eu vi que alguns ficaram perdidos aí, porque na verdade hoje são 7 leituras, mas a liturgia prevê que se façam 7 ou as 4 principais. As outras são opcionais, mas existem 4 principais, que é a que nós lemos na missa de hoje. A primeira leitura do livro do Gênesis, que nos narra a criação. E vejam, falávamos justamente na oração após a leitura, que se a criação já foi uma obra maravilhosa de Deus, a ressurreição então é uma obra ainda maior. Porque se Deus já criou todas as coisas, imagine agora nos criar para Ele, para a eternidade. Portanto, ao ler o trecho da criação do mundo, nós recordamos que em Cristo ressuscitado, todos nós fomos também recriados. Recriados para o paraíso, recriados para a eternidade. Depois, a segunda leitura, o sacrifício de Abraão. Quando Abraão oferece o seu filho Isaque em sacrifício, Cristo que se ofereceu a nós como sacrifício perpétuo, como sacrifício pleno e eterno. Depois a passagem do Mar Vermelho, que simboliza justamente essa Páscoa, a Páscoa daqueles que passaram pelo mar e não foram por ele atingidos, mas quando veio atrás do povo o faraó, com seus carros e cavaleiros, o mar se fechou e morreram todos afogados, e Deus salvou o seu povo. A ressurreição é esse mar que se abre para que o povo possa atravessar o mar vermelho da existência e alcançar a terra prometida, que é o céu conquistado para nós com a ressurreição. E por fim, a epístola de São Paulo, que nos narra justamente a ressurreição de Jesus. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele. Assim, pois, também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Meus irmãos, vamos viver para Deus, porque Ele morreu e ressuscitou para que nós vivêssemos. Depois, o terceiro momento da celebração que nós vamos realizar agora,
que é a liturgia batismal. Na noite de hoje nós renovamos o nosso batismo. Nós consagramos a água batismal, que não é uma água benta. A água benta é um sacramental, não é um sacramento. Nós abençoamos a água que as pessoas podem beber, podem ser aspergidas, as coisas, qualquer coisa pode ser aspergido pela água benta. A água que nós vamos agora realizar, vamos não só abençoar, nós vamos agora consagrar esta água. E ela será uma água consagrada, uma água não benta, mas uma água batismal. Portanto, é a água do nosso batismo. Olha que bonito isso. Você lembra o dia que você foi batizado? Eu não lembro. Mas hoje, a mesma água, né? Aquela água santificada, consagrada, que foi derramada sobre a sua cabeça no dia do seu batismo, ela vai se fazer novamente presente aqui, consagrada pelo sacerdote, a mesma consagração que foi feita no seu batismo. E esperamos que chegue pelo menos uma gotinha dessa água em cada um, para que cada um recorde o dia em que você recebeu por esta água a ressurreição de Cristo, a vida eterna, a vida nova, o dia em que você foi lavado por Cristo, de todo o pecado original e revestido de Jesus Cristo para toda a eternidade. E antes de sermos aspergidos pela água, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo, para que realmente aquilo que cremos seja uma expressão daquilo que vivemos, daquilo que fazemos. E por fim, a quarta parte da celebração será a liturgia eucarística. Vejam o que eu dizia ontem à noite, no sermão da soledade, da solidão de Nossa Senhora, que a igreja experimentava essa solidão, porque o Santíssimo não está presente. Nós estamos sem a presença real, substancial de Jesus na Eucaristia. Não tem nenhuma hóstia consagrada. Nós vamos consagrar a hóstia hoje, na noite santa da Páscoa. E novamente Ele se fará presente. Ele ressuscitará para a nossa comunidade paroquial. Ele se fará vivo e presente no meio de nós. Ressuscitado para ser sustento, alimento de vida eterna para todos nós. É uma noite santa. É uma noite em que nós somos convidados a renovar a nossa fé e converter o nosso coração. Por isso nós dizíamos no início da quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, lembram? Vamos nos converter, para que ao chegar a festa da Páscoa, nós possamos ter algo novo para celebrar e para viver. Eu espero que todos nós possamos viver algo novo. Alguém já pensou aqui em algo novo que vai viver a partir de hoje, nessa Páscoa? Era para ter pensado, era para ter se esforçado durante a quaresma. Mas se porventura ainda algum preguiçoso se esqueceu, ou também talvez, espero que ninguém se ache já perfeito, não preciso mudar nada, está tudo perfeito, não é o caso. Mas se alguém ainda há tempo, porque nós viveremos agora a Páscoa durante 8 dias, o dia da Páscoa, e depois viveremos ainda por 50 dias. Então, se vocês não procuraram se preparar durante 40 dias, agora vocês têm 50 dias para viver e para assumir algo novo na sua vida, algo que realmente o torne ressuscitado, já aqui, agora, e um dia para toda a eternidade. Porque o céu será uma continuidade, de uma forma plena, mas será uma continuidade. O céu precisa começar aqui, e o céu começa a partir de dentro de nós, e da disposição de construir esse céu, aonde estamos, com quem estamos,
Portanto, nos esforcemos para isso nesta Páscoa, nestes 50 dias da Páscoa, nos esforcemos para viver esta vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Amém.